E aí, mostrando as consequências negativas dessa tese, Sócrates consegue, então, trazer a retórica para um terreno neutro. Pelo menos ele consegue convencer Fedro de que a retórica pode ser usada para o bem e para o mal. E esse foi um passo imenso, é um passo grande, né? Ou seja, ele chega a definir a retórica como psicagogia, né? Psicagogia, como condução das almas. Então, a arte retórica é o uso da palavra para conduzir as almas. Pense bem, é uma definição neutra. Conduzir para onde? Bom, aí é outra história. Vamos caminhar nessa direção, mas calma aí. Por enquanto, a retórica, vista neutramente, é a arte de conduzir as almas. E a passagem em que ele relata isso é interessante, a 260e. É um passo importante aqui, né? E aí ele diz, porventura, em seu todo, não seria a arte retórica uma psicagogia, um conduzir a alma por palavras, não apenas em tribunais e em quantos outros conselhos públicos, mas também nos de caráter privado. A mesma arte em pequenos e grandes assuntos. Então ele está dizendo o seguinte, que a retórica serve para muitas coisas, para o nosso dia a dia, uma conversa com um amigo, como também para os tribunais. Então, colocando a técnica aqui como técnica neutra, ele dá um passo imenso para seguir na sua estratégia, né? E o próximo passo qual é? Ele tenta, então, cercar para o outro lado. E é curioso como ele traz a própria retórica para o seu lado. No diálogo Críton, nós não lemos ele aqui, mas é um diálogo fácil de ler, um diálogo curto. No Críton, Sócrates está preso, né? Foi condenado, está preso, e aí um amigo, o Críton, propõe a ele uma fuga, e ele se nega a fugir, dizendo que ele sempre foi beneficiado pela cidade, e não é agora que ele vai, então, agora que a cidade o prejudicou, que ele vai, então, traí-la, né? Então ele aceita ali, com resignação, o seu destino. Mas ele, em algum momento, ele traz ali, é como se a própria lei estivesse falando, ele dá voz à própria lei, né? E eu me lembrei dessa passagem do Críton porque aqui a retórica é chamada a falar, chamada a ratificar, a concordar com a conclusão de que ela é neutra. Ou seja, ela está aqui dizendo, olha, eu não tenho nada a ver com isso de me usarem para persuadir uma plateia a fazer o mal. Ela diz aqui, Platão diz, né, pela voz da retórica, como se ela estivesse dizendo, eu, a ninguém que desconheça a verdade, forço que aprenda a discursar. Quer dizer, não tem nada a ver com isso. Estão me usando aí sem o meu conselho, né? Mas, se algo vale o meu conselho, que antes adquiram-na. Ou seja, que antes adquiram a verdade, e então me venham tomar. E eis então, aí ela dá o outro lado da moeda, né? E eis então o que enfaticamente afirmo, que sem mim, o que conheça o ser das coisas, nada ganhará com isso para persuadir com arte. Vocês percebem que o texto é um pouco truncado, mas basicamente é o seguinte, ela está dizendo que aquele que não conhece a verdade e que nem acredita nessa história de verdade, como os sofistas, estão me usando aí sem o meu consentimento, digamos assim. Mas, por outro lado, ela diz, aquele que sabe a verdade, mas não tem a técnica, não sabe persuadir, de nada adianta também. Porque ele não persuadirá ninguém. Vai ser um discurso meio frouxo, né? Um discurso meio xoxo, entrecortado, um negócio que não convence ninguém. Então ela está dizendo o seguinte, eu sou útil e eu aconselho as pessoas que querem me usar como técnica que saibam a verdade. E aliás, se você quer saber a verdade, quer buscá-la, é bom que você também me tenha como técnica, digamos assim,
porque, a não ser assim, você não vai convencer a ninguém da verdade. Ou seja, eu sou útil para um lado ou para o outro. E aí, Fedro concorda com isso, né? E o diálogo segue adiante com Sócrates tentando, então, cercar ele por um outro lado. E aqui o argumento é um pouquinho sutil, ainda mais sutil que os anteriores. Também não é fácil entender, o Fedro merece 2, 3 leituras, né, para captar esses detalhes. Aqui, numa longa exposição, vejam, ele diz o seguinte: nos tribunais, aquele que quer convencer, por exemplo, da inocência de um acusado ou da culpa dele, ele tem que convencer o jurado da sua tese, claro. E os jurados, eventualmente, começam o julgamento com uma opinião muito contrária à do orador, e o orador tem que trazer o jurado, então, ou o juiz, que está muito longe da sua própria convicção, para a sua própria tese. E como é que ele faz isso? Ele faz isso bruscamente ou ele faz isso passo a passo? Quer dizer, o que é mais fácil? É você convencer uma pessoa. Imagine só. Você é jurado, né, de um caso de homicídio, e você olha para o réu e fala: esse cara tem que tomar 50 anos de cadeia. Ele é culpado até... Enfim, ele é culpado sem dúvidas. E aí, imagine um advogado de defesa que começa a canonizar o réu, sem nenhuma transição. Você vai olhar esse advogado e falar: que bobagem, né? Que besteira, né? É claro que esse advogado está aí falando bobagem, né? Agora, se o advogado souber fazer a transição, né, por todos os tons aí, né, a transição dessa figura demoníaca que você tem na sua cabeça, aos pouquinhos, aí é estratégia de advogado, né? Ele manda trazer a mulher do réu. Ela vai chorar lá na plateia. Então, ou seja, o jurado olha para a mulher do réu, grávida. Eu já tive um caso assim, o réu lá, a mulher grávida na plateia, com um filho no colo de peito e 2 crianças correndo no tribunal, né? E o réu preso, né? O advogado que souber trabalhar esse fato vai aos pouquinhos humanizando a figura do réu para os jurados, e pode ser que até ele consiga algumas teses favoráveis ao réu. Talvez não vá absolver o réu, mas consegue uma pena muito menor. Ou seja, o que está dito aqui é que aquele que quer convencer alguém tem que ir passando passo a passo, tem que ir caminhando pela linha da persuasão, passo a passo. E para isso, a tese aqui indica isso, para isso o orador tem que conhecer a verdade. Ele tem que conhecer a consistência das coisas, a consistência do fato julgado, a consistência da vida do réu. Ou seja, Fedro, não adianta. De qualquer modo que seja, ainda vamos supor que eu, Sócrates, aceite que a retórica está aí para convencer as pessoas a decidir conforme a falsidade, ou seja, em discordância com a verdade. Ainda que eu aceite isso, mesmo nesse caso, mesmo que o orador queira levar a plateia a decidir contra a verdade, ele tem que saber a verdade. Ele tem que saber a consistência das coisas. Ou seja, não tem essa história de que retórica não tem a ver com verdade. Tem sim. E assim caminha aqui a argumentação. E aí, bom, essa tese é muito persuasiva, né? A gente percebe então que, uma vez colocada a retórica como técnica, ficou fácil aí você indicar que ela pode ser usada para o bem ou para o mal, e que, ainda usada para o mal, o orador precisa ter alguma consistência. Não basta apenas saber aquilo que a plateia prefere. Isso é muito complexo. Ele tem que ter os pés na realidade, né? Imagine um advogado que queira a absolvição do seu cliente, mas não tenha bom senso suficiente para entender que o jurado não é bobo. O jurado tem que
se convencer por um discurso convincente. E o discurso convincente é aquele que tem, no mínimo, algum pezinho, pelo menos, na realidade. E para isso é preciso conhecê-la e saber transmiti-la. E é aí que Sócrates amplia a arte retórica no passo seguinte, indicando para Fedro, olha que engraçado, que a retórica não é apenas uma técnica que deve ser conhecida por seus detalhes, mas é uma técnica que exige o conhecimento da alma do interlocutor. Ou seja, o retórico, Fedro, é um sujeito que tem que ser praticamente um sábio. E o exemplo que ele dá é imagine alguém que diga, que fique se gabando aí de saber manusear algumas substâncias que, por exemplo, aplicadas num corpo humano, fazem o corpo aquecer ou fazem o corpo reduzir a temperatura. Conhece uma substância que, uma vez ingerida pelo paciente, o faz vomitar. Bom, adianta alguma coisa só saber isso? Fedro reconhece. Não. É preciso saber quando essa técnica vai ser aplicada numa pessoa específica para curar aquele mal específico. Isso é interessante, não é? Então, de nada adianta, por exemplo, uma profissional ser super fera em cosméticos e começar a indicar cosméticos sem conhecer a pele da cliente, sem conhecer o clima em que a cliente mora. Isso é bizarro, né? Ou seja, quem vai aplicar um cosmético não conhece só de cosmético, conhece também de pele, conhece também da pele específica daquela cliente específica. Isso quer dizer que a retórica, para ser persuasiva, ela exige que o orador conheça também a alma do público. E mais, que conheça os tipos de alma. E além, que conheça os tipos de alma e os tipos de discurso. E para complicar ainda mais, que conheça qual discurso é mais persuasivo com qual tipo de alma. Então Sócrates aqui amplia a técnica magnificamente. Não basta saber sobre o tema, saber o que é mais justo, o que é mais correto no tema, ou até o que é conveniente, às vezes, em temas em que a decisão A, B ou C é meramente opinável, mas é também preciso saber, para persuadir, conhecer de alma. Essa passagem vale a pena a leitura, porque é riquíssima. Está no 271D. E está lá. Diz Sócrates: desde que o poder da fala venha a ser um direcionamento da alma, ou seja, uma psicagogia, aquele que se destina a ser um orador necessariamente deve saber quantas formas a alma tem. O que isso quer dizer? Tem que saber quais são os tipos de alma, né? Os tipos de pessoas que existem. Elas são tantas e tantas e de tal e tal espécie, e daí é que estas se tornam de tal natureza e aquelas de tal outra. E essas formas então assim distinguidas, é a vez dos discursos. Tantas e tantas são as suas formas, e tal é cada uma. Tais homens, portanto, sob o efeito de tais discursos, por essa determinada causa, a tais convicções facilmente se deixam levar. Ao passo que tais outros, por tais precisos motivos, dificilmente se deixam. É preciso, então, estas distinções, tendo suficientemente pensado, e depois considerado o que elas são na prática, e enquanto praticadas, com viva sensibilidade, poder segui-las. Senão, ainda nada ele sabe, mais que os discursos que então ouvia, quando estudava. Ou seja, ele ainda é um mero estudante. Se ele não sabe aplicar a sua intenção persuasiva a cada pessoa específica conforme uma técnica específica. Quando, porém, estiver capacitado a dizer qual homem
por quais discursos é persuadido, e ao seu lado o tendo, for capaz de bem o sentir, essa parte é curiosa, né? Ele vai ligar a teoria que ele aprendeu com a prática. Agora ele está diante de uma pessoa, que é aquela pessoa que estava na apostila lá, né? É aquele cara de quem o professor falou, agora é a hora de aplicar aqui, né? De bem o sentir e de a si mesmo demonstrar que é este o homem e esta natureza de que então se falava nas lições e que agora é realmente que ele está diante de si e que se deve ter esta linguagem desta maneira e em vista da persuasão nestes pontos. Para o que isso tudo já domina e que acrescentou os momentos de falar e de abster-se, e que então da fala concisa, da fala piedosa, da indignação e quantas formas tenha aprendido de discursos, de tudo isso o oportuno e o inoportuno soube distinguir. Com beleza e perfeição está consumada a arte. Antes disso, não. Bom, Sócrates, então, foi fundo, então, nessa arte, né? Mostrando que ela não é simplesmente a intenção de persuadir e não é simplesmente dominar aquilo que, numa plateia geral, parece ser persuasivo. Cada plateia é uma plateia, cada pessoa é uma pessoa, e é preciso saber modular o discurso conforme o interlocutor que se tem em vista. Com isso, ele consegue convencer Fedro, né? Os passos são mais longos do que eu descrevi aqui, e a gente nem sempre compreende todos os passos a princípio, a leitura do iniciante é um pouco custosa, é até importante você ler em voz alta alguns trechos para entender qual é a modulação correta, para entender os termos. Essa edição aqui, embora seja minha preferida, não é muito clara em muitos trechos. Se você não der a entonação correta na leitura, você perde o fio da meada, né? Mas então Fedro acaba se convencendo e daí, né, Sócrates? Vamos prosseguir essa história. E Sócrates começa, então, uma outra linha argumentativa, que é a crítica do escrito. Como eu disse, eles estavam numa fase de transição da cultura oral para a cultura escrita, e como o próprio Fedro levou para ele um discurso escrito, né, ele aproveitou o ensejo para falar também desse assunto. Ninguém vai negar, né? Veja, naquela época, e ainda hoje, a função de um texto é inegável. Nós não teríamos a capacidade de falar de Platão se não fossem os textos de Platão. É uma contradição que apontam, inclusive, na chamada crítica ao escrito de Platão, que está em parte no Fedro e em parte na Carta Sétima, o fato de Platão ser um exímio escritor. Como assim ele deplora o escrito se ele é um excelente escritor, um grande filósofo, um grande escritor, quase um poeta, né? Bom, isso não é propriamente uma contradição, e isso está muito claro aqui no próprio Fedro. Ele compara a escrita a uma pintura. É uma pintura que retrata um ser humano. Você olha a pintura e, por hipótese, quer conversar com a figura retratada. Ela não responde. Você fala e ela não responde. O texto também é assim. Você está lendo o diálogo platônico, você não estou entendendo direito. Ou entendi, mas discordo. E aí? O texto não responde. O texto é esse texto. Ele está aqui, petrificado, né? É o mesmo texto de sempre. Não é um texto vivo. A gente usa a expressão texto vivo porque ele é capaz de nos insuflar, né, vida também, em algum sentido, né, a nossa inteligência. Mas ele é meio que um cadáver, né? Ele é um retrato do passado, ele é um símbolo estático, né? E Platão contrapõe, então, esse texto que não responde e que é um discurso a uma outra espécie de discurso, que é o discurso oral, que é o discurso que não é lido, né? Fedro leu o discurso de Lísias. É oral? Em algum sentido é.
mas não é o discurso vivo de Sócrates. Não é. E ele não é, e não sendo, ele tem um grande problema, que ele não responde ao leitor. Ele não auxilia o leitor. Coisa que o discurso breve, o diálogo socrático, de tipo socrático, faz. Então ele contrapõe, então, o texto escrito, e ele traz aqui uma historinha, não é uma historinha, ele faz uma menção às festas de Adonis. Havia algumas celebrações lá na época, em homenagem a Adonis, que é um sujeito que morreu muito jovem, né? Então era costume, nas festas de Adonis, lançar sementes nos jardins de Adonis. Eram vasos pequenos, e quem tem planta em casa sabe que vaso pequeno é difícil manter, né? É difícil manter vida ali, né? Então lançavam sementes nesses vasos pequenos e as sementes cresciam rápido, e tão rápido quanto cresceram, elas morriam. Isso para simbolizar a vida breve de Adonis. E Platão diz então que o texto é como um lançar sementes no jardim de Adonis. Não porque ele tem vida curta, mas porque ele compara esse lançar sementes com a ideia de que algumas sementes são preciosas e outras menos preciosas. E as sementes lançadas no jardim de Adonis, naquela ocasião, não eram sementes preciosas. Eram sementes meio que para uma brincadeira, para um jogo, para uma simbolização. E as principais sementes, as sementes que de fato você quer que vicejem, quer que virem plantas, que virem frutos, você vai semear num solo adequado. Aqui há uma comparação evidente, né? A gente faz a comparação com a parábola do bom semeador, porque Sócrates, e Platão aqui, por ele, vai dizer justamente isso. Aquele que tem as sementes, e o que são as sementes? São os ensinamentos. A semente é a imagem do conhecimento que o filósofo tem dentro de si. Ele não vai investir as melhores sementes no jardim de Adonis, que é a escrita, que não vai dar muitos frutos. Ele quer dizer que o texto não é prolífico, ou seja, ele não tem a capacidade de gerar muitos frutos. Então, qual seria a função do texto? Platão escreveu cerca de 30 diálogos, né? Imagina o trabalhão que deu fazer essa obra imensa e tão bem cuidada. Dizem que Platão revia as suas obras linha por linha e mexia aqui, mexia ali. Para que serve isso, então, se o texto é como o jardim de Adonis, é como uma brincadeira, um jogo, né? Bom, segundo Platão, serve para rememorar. Então, a indicação que temos é que os diálogos de Platão serviam na academia para aqueles que já haviam aprendido com ele nas aulas, para eventualmente lembrar das lições futuramente, quando não tivesse o próprio Platão por perto. Basicamente, o que está insinuado aqui no Fedro é isso. E, aliás, na carta 7ª, ele também diz algo parecido e acrescenta que a parte mais importante da sua filosofia jamais seria escrita. E ele diz isso pelo medo que ele tinha das pessoas confundirem, não entenderem exatamente de que se tratava. Por quê? Porque quem tivesse apenas o texto em mãos não teria esse recurso de perguntar, de conversar, né? Então ele preferiu, essa é a tese do Giovanni Reale, ele preferiu deixar parte do seu ensinamento oral, e o Giovanni Reale, ele recolheu então de Aristóteles e de outros comentadores, aliás, de comentadores e de outros alunos de Platão, alguns fragmentos do possível ensinamento oral dele. E tentou então, o Giovanni Reale, reconstruir o platonismo, digamos assim, como sistema, com base nessa parte faltante. Alguns acham que ele não foi bem sucedido, que há ali alguma invenção arbitrária da parte dele, e ele meio que forçou a barra, mas enfim, é uma tese que está aí para ser discutida e vale a pena, para quem quer se aprofundar.
se inteirar do que ele diz, né, na sua obra, tentando completar então esse quadro, né? Mas então aqui nessa parte, a crítica à escrita se deve basicamente a que o texto não responde, a que o texto não socorre o autor. E mais, a que o texto não pode se calar diante de quem se deve calar. Essa parte é muito enigmática, né? Platão entendia, pelo que está evidente aqui, que perante algumas pessoas não se deve falar tudo. Tem um outro autor, né, contemporâneo, Thomas Slezak, que num livrinho chamado Ler Platão, ele coloca como uma das técnicas de Platão as passagens de retenção, que são parte do diálogo em que ou Sócrates ou alguém falando por Platão está indo numa linha discursiva e de repente interrompe, né? Muda de assunto. Isso seria, primeiro, para deixar o leitor com essa sensação de que ele, bom, faltou alguma coisa, eu vou ter que buscar então essa coisa sozinho, né? Meio que jogou a bola para o leitor, para o estudante procurar a solução por si só. Mas também, em alguns casos, indica isso. Indica que Sócrates, ou o interlocutor ali, entendeu que era um momento de não prosseguir, de se calar. E esse não falar, esse calar-se, tem a ver com o que Platão vivenciou e relatou na Carta Sétima, de alunos seus que mal aprenderam com ele e começaram a querer ensinar, querer colocar por escrito o que aprenderam, né? Então ele entendeu que havia o risco aí de deturpações e um risco de malferir, de fato, o valor do ensinamento. Então, há aqui insinuação de que Platão escolhia bem seus alunos. Aliás, não é insinuação, né? Ele mesmo diz isso na Carta Sétima, que ele aplicava uma prova para seus alunos, ou para o candidato a aluno, para ver se ele tinha gás, e a gente imagina se tinha capacidade, de fato, né, intelectual e moral para ser seu aluno. É por isso que ele, então, não colocou por escrito toda a sua filosofia e elogiou aqui, sobretudo, a transmissão oral da filosofia. E essa transmissão oral, ela pressupõe vários requisitos que a tornam preferível. A primeira delas é justamente essa. E aqui está evidente que ele se inspirou em Sócrates. É claro que sim, veja, ele diz, a transmissão oral da filosofia, ou seja, o uso da retórica para a filosofia é válido. Beleza, isso aí já concluímos. Agora, que tal então usar a retórica como um discurso que é por escrito? Que tal isso? É bom também? Ele fala, bom, é bom, mas nem tanto. É bom apenas para fins de rememoração. O bom mesmo, o que funciona mesmo, é o ensinamento oral. Não é? E aí por quê? Por isso, porque ele chama de o agricultor experiente, vai usar a técnica agrícola. E a técnica agrícola exige, lembrando que já falamos aqui, que você conheça o solo, ou seja, conheça a alma do discípulo. Você saiba quais são os argumentos que funcionam com ele, qual é o interesse dele, ou seja, de onde ele vem e para onde ele está querendo ir, qual é o caminho que ele está percorrendo para você o interceptá-lo. E um texto não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é um professor interessado que conhece da alma humana e conhece o seu discípulo. A expressão técnica agrícola não é despicienda aqui, não é à toa, não é gratuita, né? É justamente por isso. Se você jogar suas melhores sementes num solo inadequado, você vai perdê-las, né? Então é importante conhecer qual é a alma condigna e aí sim lançar essa semente. E aí, o último trecho que eu vou ler aqui, no 277A, é a parte em que ele expõe essa ideia do agricultor experiente, ou seja, do dialético, do filósofo que se dispõe a ensinar. Um pouquinho antes aqui, ele está falando que o discurso válido para fins filosóficos é o daquele que escreve com conhecimento na alma daquele que aprende,
não é? E que pode se defender e saber falar e calar diante de quem é preciso, como eu mencionei aqui. E no 277A, em torno desse parágrafo, ele diz: creio que muito mais belo, Fedro, é o empenho em torno disso quando alguém, usando a arte dialética, pega uma alma condigna e nela planta e semeia consciência, com conhecimento, discursos que a si mesmos e ao que plantou são capazes de assistir, ou seja, de ajudar. E, não estéreis, tem uma semente da qual outros, em outros naturais brotando, são capazes de sempre garantir imperecível este efeito, e fazendo no que os tem a maior felicidade que é possível ao homem. Isso aqui é maravilhoso, né? A ideia da semente como algo que se transmite para o discípulo, e a alma do discípulo como solo condigno, como solo próprio, recebe essa semente e, por sua vez, uma vez a planta crescida, é capaz de fazer plantar de novo essa semente em outros discípulos. Claro, é uma insinuação de uma iniciação, não é? A iniciação filosófica, que Fedro, no final, acaba aceitando aqui, né, para fins do diálogo, e tem também relação com o próprio banquete. No banquete, Alcibíades está ali participando da conversa e fala que Sócrates é um grande amante, né, um Erastes. Justamente por isso, porque Sócrates é esse cara, é essa pessoa capaz de plantar essa semente na alma do discípulo. Alcibíades, por acaso, não era propriamente uma alma condigna, né? Mas ele reconhecia em Sócrates esse agricultor experiente que tem as sementes valiosas e sabe plantá-las, não é? E, evidentemente, plantou na alma de Platão, e muito embora ele e Platão não se conhece, né, fora Aristóteles, nem outro grande discípulo, né, de Platão, mas a gente pode insinuar, né? Platão lançou algumas sementes, talvez as menos valiosas, aquelas de brincadeira nos seus diálogos, e nós, leitores aqui do século XXI, né? Se formos almas suficientemente condignas, podemos aproveitar um pouquinho dessa semente dele, né? Então há essa insinuação aqui de que essa corrente prossegue. Embora não possamos ouvir propriamente a voz de Platão, a voz de Sócrates, embora eles não possam atuar conosco nesse diálogo breve porque é retificado a cada passo, né, como Sócrates fazia, nós podemos aqui nos colocar como protagonista dessas conversas e extrair desses diálogos algum benefício, algum fruto, né, algum efeito para a nossa própria alma. Então, essa concepção da pedagogia filosófica de Platão, ele tirou basicamente da técnica socrática do diálogo. O diálogo breve de Sócrates, ele é contraposto ao discurso longo dos sofistas. Então, Fedro trouxe um texto de Lísias, um texto corrido, né? O texto não é entrecortado, o texto não quer ouvir o que a plateia está dizendo, o texto é um texto corrido. Esse texto não é capaz, segundo Sócrates, de impactar suficientemente a alma do discípulo, porque ele não interage, digamos assim, né, de forma nenhuma. Esse discurso longo dos sofistas é praticamente estéril. O diálogo socrático, por ser breve, e sobretudo, porque aquele que está no comando, que está com o timão, conhece a alma do interlocutor e pode, a todo momento, virar um pouquinho o volante para cá, virar para lá, ou seja, tomar o caminho que é preciso tomar naquele caso, o discurso breve é o discurso mais apto
discurso que tem mais eficiência para fins de pedagogia filosófica. Então, está aí um caso interessantíssimo de aproveitamento que Platão fez da técnica socrática, né? Muito bem, eu acho que para os fins da nossa trilha aqui, essa abordagem é mais do que suficiente. E no fim das contas aqui, há também uma discussão, a doutrina gosta de falar sobre tudo, né? Há uma discussão sobre se Fedro de fato se convenceu, ou foi apenas aqui uma empolgação de verão, né, digamos assim. No fim das contas, Fedro, adere à oração que Sócrates faz à divindade. Sócrates pede à divindade que ele seja belo por dentro e que o que ele tiver de exterior seja compatível, seja tão belo como aquilo que ele traz dentro de si. E aí Fedro adere a essa oração como a indicar que ele se convenceu, de fato, pelos argumentos que Sócrates, passo a passo, foi conduzindo ao longo do diálogo. E aí terminamos com uma frase muito famosa também de Platão: entre os amigos tudo é comum, e a última palavra, vamos. Também muito significativa aqui, né? Sócrates interceptou Fedro, que estava vindo de um lugar e indo para o outro, e no fim das contas eles estão juntos caminhando, digamos, na mesma direção. O final aqui lembra também bastante o Alcibíades I, em que Alcibíades, no fim das contas, acaba concordando mesmo com Sócrates, né? No caso de Alcibíades, nós sabemos que, no fim das contas, ele se desviou, como que traiu aquilo que Sócrates o havia ensinado. No caso de Fedro, há essa discussão, né, se Fedro de fato se enveredou por esse caminho, se convenceu de fato, ou foi apenas um convencimento superficial. Mas o que importa é que a técnica está aqui descrita e o fundo da técnica aqui, que é platônica, né? Aqui nós temos passagens em que Platão expõe com precisão a sua dialética. A técnica, no fundo, ela foi extraída aí da semente socrática. Então nós temos aqui apenas o último encontro agora para tratar então de concluir essa trilha e fazer um apanhado geral dos 3 diálogos.